Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ainda, o meu nome é Alisson e nesse vídeo, irmãos, eu quero estar passando uma mensagem que eu creio que vai entrar aí no seu coração. Eu creio que vai te ajudar na caminhada com Deus. Eu profetizo que o seu ministério vai ser muito abençoado com Deus. E todos os dias, irmãos, eu vou estar trazendo aqui uma mensagem que eu creio que vem do coração de Deus para sua família, para sua casa, para sua vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu queria ler lá para vocês, está lá em Marcos, o capítulo 3, do versículo 20 ao 23. Olha o que diz. Quando Jesus foi para casa, uma grande multidão se ajuntou de novo, e era tanta gente que ele e os discípulos não tinham tempo nem para comer. Os parentes de Jesus souberam disso e foram buscá-lo, porque algumas pessoas estavam dizendo que ele estava louco. Alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está dominado por Beelzebu, o chefe dos demônios. É Beelzebu quem dá poder a este homem para expulsar demônios. Olha o que Jesus diz. Então Jesus chamou todos e começou a ensiná-los por meio de parábolas. Ele dizia: como é que Satanás pode expulsar a si mesmo? Então aqui, irmãos, Jesus estava com seus 12 discípulos. Simão, a quem Jesus deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o nacionalista, e Judas Iscariotes. Jesus estava com seus 12 discípulos ali. E a Bíblia diz que ele estava no meio de uma grande multidão ali, irmãos. E era tanta gente, que ele não tinha tempo nem para comer. Ele e os seus discípulos não tinham tempo nem para descansar, nem para comer, né? Aí os mestres da lei e os fariseus, eles chegaram ali no meio do povo e falaram: mas este homem está dominado por Beelzebu. Beelzebu é o príncipe, é o chefe dos demônios. Aí Jesus diz: mas como assim? Como que o demônio, como que Satanás ele pode expulsar a si mesmo? Aí aqueles fariseus não sabiam o que falar. Porque como que o demônio vai expulsar ele mesmo? Amém, irmãos? Então o que eu quero trazer com essa palavra aqui para vocês? Que vai ter momentos aí da sua vida que você vai estar no seu ministério, você vai estar fazendo a obra, você que está começando essa obra, você que está começando este ministério, que é do Espírito Santo. Assim como Deus, irmãos, Ele começou uma obra na minha vida, e hoje a gente tem grupo de células, a gente tem vários testemunhos de cura, libertação, pessoas sendo transformadas. Irmãos, não desista. Eu falo para vocês, não desista, porque vai chegar pessoas, assim como os fariseus, como os mestres da lei, que chegavam lá no templo de Jesus e falaram que ele estava dominado por Beelzebu, por demônios. Eles falavam que Jesus, mesmo Jesus fazendo tantos milagres, Jesus curando tantas pessoas, e aqueles mestres da lei e os fariseus, eles eram como Jesus falava, eles eram hipócritas. Eles falavam que Jesus estava dominado por demônios. Então, irmãos, vai ter momento aí na sua vida que você vai estar no teu trabalho, você vai estar na sua casa, eu não sei onde você vai estar, mas vai ter momentos aí que você vai estar sendo usado por Deus, o Espírito Santo. Ouça a voz da verdade, que é o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo. Ouça a voz da verdade. E assim como Deus ele está me usando para falar aqui com você agora, que o Espírito Santo está tocando na minha vida e está me usando para falar para você, ouça essa voz quando você estiver pregando, quando você estiver falando, quando você estiver evangelizando. Ouça a voz da verdade e siga em frente, siga o que o seu coração mandar, que é o Espírito Santo que vai estar tocando. Amém, meus irmãos? Vai ter momentos, irmãos, que você vai passar momentos difíceis, provas, você vai passar pelo deserto, né? E tem uma passagem na Bíblia que me ajuda muito, que está em Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 14, que lá diz que nos dias bons, anime-se, fique contente,
e nos dias ruins, lembre disto, pois é Deus quem faz as coisas, tanto os dias bons como os dias ruins, para que você nunca saiba o que vai acontecer no futuro, para que você nunca saiba o que vai acontecer no dia de amanhã. Então o deserto vai vir, as dificuldades vai vir, as coisas vai começar a complicar para o seu lado, entende? E eu lembro, irmãos, quando eu estava passando por um momento bem complicado, eu estava passando por um momento difícil no meu casamento, na minha área financeira, e eu lembro que numa sexta-feira eu estava indo viajar para a casa da avó da minha esposa, e nesse dia eu tinha mandado até fazer o motor do carro, trocado vela, cabo de vela, e nesse dia a gente pegou, arrumou, gastou um monte no carro e a gente foi viajar. E aí então no meio do caminho o motor pifou, ele pifou do nada, estourou o motor, começou a sair pedaço de bloco, e ali eu comecei, só falei pra minha esposa assim, falei pra minha sogra, vamos orar, vamos pedir pra Deus, né, porque a gente tava no meio do nada, tava tudo escuro, não dava pra ver nada, no meio da BR, e ali eu lembro que começava a vir um monte de coisa na minha cabeça assim, eu tava fazendo a obra, eu tava ajudando as pessoas, porque Satanás ele se revolta com a tua vida, mas deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, Satanás ele se revolta com a sua vida, mas Jesus já venceu esse mundo, Jesus já venceu Satanás. Então quando nós temos Jesus do nosso lado, nós temos tudo, né? As provas elas vêm, o deserto ele vem, as dificuldades vêm, mas quando você tem Jesus, você supera tudo, você passa por cima de todas as coisas, todas as dificuldades. E ali eu lembro, irmãos, que o bloco do motor estourou. E eu tava sem dinheiro, viajando de uma cidade para outra, e não tinha dinheiro, eu tava com R$200 no bolso. E aí chegando no pedágio, ali Deus, ele enviou anjos ali, porque a gente começou a clamar, a gente começou a orar, e Deus ele enviou anjos ali para levar a gente até um lugar, até uma altura. E a gente começou a sentir, aquele carro começou a parecer que flutuava, irmãos. Aquele carro flutuava e os anjos iam carregando a gente. Aquilo ali foi só por misericórdia. Então, os anjos nos levou até o posto de gasolina, até o pedágio. E ali eu só tinha o dinheiro para pagar um guincho. Para pagar um guincho para chegar até na casa da avó da minha esposa. Olha para vocês verem. Aí então, irmãos, chegando lá, a gente chegou, o guincho nos levou até lá. E eu lembro que eu só chorava. Eu chorava, eu dobrava o joelho, minha esposa, e a gente, vamos orar, vamos perguntar para Deus o porquê que está acontecendo isso. A gente orando pela vida das pessoas. Vai ter momento que você vai estar aí, você vai estar orando pela vida das pessoas, você vai estar buscando, você vai estar clamando, você vai estar fazendo tudo certinho. Mas aí é onde que vem as batalhas, aonde que vai vir as dificuldades. Satanás ele vai tentar aplicar as dificuldades. Satanás vai tentar te barrar, porque você está ganhando almas para Jesus, né? E eu lembro que ali, irmãos, eu dobrava o joelho e chorava. Eu chorava e perguntava pro Senhor por quê? Por que está acontecendo tudo isso? Até que no dia seguinte a gente foi para a igreja. A gente foi para a igreja na casa da minha avó, na igreja da avó da minha esposa, onde ela ia, né? E eu lembro que ali, irmãos, a gente chegou na entrada do culto, ali eu já comecei a chorar. E aquela palavra parecia que era para nós, e eu chorava, chorando do começo até o final do culto. Irmãos, coisa surpreendente. Ali eu ouvi aquela voz, o Espírito Santo. Jesus chegou no meu ouvido e falou: ei, filho, por que você está preocupado? Por que tu choras? Por que você está se preocupando com as coisas desse mundo? Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, lá diz que nós temos que deixar nossos planos nas mãos de Deus. Que Deus, a partir do momento que nós deixamos nossos planos nas mãos de Deus, Ele cuida da nossa vida. E é só prosperidade e não desgraça. Então ali esse versículo eu carrego muito comigo, irmãos, porque me ajuda muito na caminhada. E a partir do momento que eu deixei nas mãos de Deus, ali eu falei: não,
eu só coloco nas mãos de Deus e vou descansar, né? Eu coloco nas mãos de Deus e o Senhor, Ele vai trabalhar na minha vida. Então ali Jesus falou para mim: por que tu choraste? Por que tu choras? Por que tá preocupado? Aí lembro que eu chorava, irmãos, e aquilo me arrepiava. E de repente o Senhor falou assim para mim: Ei, não chora. Eu tô aqui, eu tô com vocês, eu tô com você, né? E eu lembro que veio aquela voz no meu ouvido, irmãos, que falava assim: você passa pela prova para ser aprovado. Satanás é caído por terra e o nome de Jesus é glorificado. Aleluia, glória a Deus. Olha isso, irmãos. Ali, naquele dia ali, eu voltei para casa renovado. Voltei para casa cheio de alegria, dando risada, conversando com as pessoas. Porque a gente é carne. A gente mesmo fazendo a obra, mesmo você tá ali buscando a Deus, chega um momento em que você precisa do socorro. Você precisa da misericórdia do Senhor, né? E só para resumir essa passagem para vocês, irmãos, o Senhor falou para mim: calma. Até minha esposa tinha tido uma revelação que ela viu uma caminhonete branca, né? Deus mostrou para ela uma caminhonete branca. E ali uma semana depois, Deus nos deu uma caminhonete branca. Então, olha para você ver como você não conhece os planos de Deus, você não sabe os mistérios de Deus, né? O que eu tenho para te dizer aqui é que descansa o teu coração, ora, continua dobrando o joelho buscando, continua orando, ora, jejua, vai buscar o Senhor, coloca nas mãos dele e descansa, irmãos. Descansa, que Ele tem o melhor para você. Ele quem vai cuidar da sua vida. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu espero que essa mensagem tenha tocado no seu coração. Eu espero que essa passagem tenha tocado na sua vida. E compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. Compartilhe esse vídeo, vamos alcançar mais vidas, mais almas. Eu creio que todos os dias eu vou estar postando vídeos novos aqui. E essas passagens vai tocar no coração de vocês. Meus testemunhos também. Para isso que o Senhor me chamou, para contar tudo que eu passei, tudo que eu passo, né? E eu creio que o Espírito Santo vai tocar aí na sua vida e vai transformar a vida de vocês, assim como Ele transformou a minha. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.